Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma confundir vitória com vingança? Faz sentido essa pergunta para você? Você consegue ser maduro? Você tem maturidade quando você tem as suas vitórias, quando você tem as suas bênçãos? Ou você procura sempre se vingar de situações que passaram, pessoas que passaram por você, que de repente não te ajudaram, né? Ou que te ajudaram, mas te oprimiram? Você consegue ter essa atitude madura, essa atitude adulta, essa atitude com clareza? Você consegue se basear nisso? Você se baseia, né, nos conselhos que Deus te dá? Ou você procura levar pela emoção, procura levar pela sua vontade na hora? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, capítulo de Juízes 15. É um capítulo onde Deus continua não aprovando, tá, a impulsividade, a imaturidade, a agressividade de Sansão, porém ele usa isso para beneficiar, vamos dizer assim, o povo de Israel, os israelitas que estão sendo oprimidos pelos filisteus. Beleza? Vamos ver o que a gente conversa sobre isso hoje. Quero trazer essa reflexão para você aqui. Pessoal, o que aconteceu no capítulo de Juízes 15? Como vocês sabem, né, já havia sido falado no capítulo anterior, Sansão ele foi escolhido por Deus para iniciar a libertação do povo israelita da mão dos filisteus. Então Sansão, ele é um cara extremamente imaturo, ele é um cara orgulhoso, ele escolheu uma mulher fora do povo dele, né? Os pais o questionaram, mas ele insiste. E Deus usa isso, usa essa imaturidade dele, esse erro dele, vamos dizer assim, essa inadequação dele, para que o povo inicie essa libertação, para atingir os filisteus. Nesse capítulo acontece o seguinte: depois daquela celeuma, daquela confusão lá, por conta do casamento de Sansão, ele volta, ele retorna à casa dos pais da possível, né, esposa dele, e procura por ela. Ele vai ao encontro dela. Cadê a minha esposa e tal? E aí o pai dela diz o seguinte: olha, eu achei que você não gostasse dela, entreguei ela a outro homem. Ele fica com muita raiva, né? Esse outro homem é um homem naturalmente do povo filisteu, e ele pega 300 raposas, amarra a tocha a essas raposas e queima lá uma plantação enorme do pessoal dos filisteus. Ou seja, ele é vingativo ali, ele reage com vingança, né? Ele fica com muita raiva, tomado de ira, e faz isso. Acontecendo isso, o pessoal fala: pô, quem foi que fez isso aqui nas nossas terras aqui, pô? Aí eles descobrem que foi Sansão, né, por conta do que aconteceu. Eles vão lá na casa do pai da menina, né, que seria a esposa de Sansão, queimam ela e queimam o pai da menina. E aí Sansão fala: vocês vão fazer isso? Beleza. Só que nesse meio caminho, os filisteus eles vão até o povo de Israel, os israelitas, e falam: cara, vocês estão, o que está acontecendo? O Sansão está invadindo nossas terras. E aí eles falam: a gente vai falar com Sansão, calma que a gente vai falar com ele. Aí eles chegam para Sansão: ó, a gente vai te entregar para os filisteus, cara, porque você está causando prejuízo para a gente e tal. Sansão pede a eles que não, eu não quero que vocês vão me matar, vocês vão brigar contra mim. Ele: não, a gente vai entregar vocês só lá para os filisteus. Eles fazem isso, entregam, amarram, né, Sansão, tudo mais. Porém, Sansão é tomado pelo Espírito do Senhor, como a gente está dizendo aqui, o contexto, né? O Senhor, ele está usando essa imaturidade, essa agressividade, essa vaidade de Sansão para incomodar os filisteus e naturalmente beneficiar, né, iniciar a libertação do povo israelita da mão dos filisteus. E aí o que acontece? As correntes viram lã queimado, as presas, né, os grilhões, né, que estão presos nele também são desfeitos pela força do Senhor. Sansão, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. É o que relata a Bíblia. Naturalmente, né, por intervenção da força do Senhor, né? Mas Sansão faz. Ele é vingativo e faz isso. E nesse momento ele está muito exausto, né? E aí ele clama, ele ora ao Senhor.
né, que o Senhor não o deixasse morrer, não o deixasse cair na mão dos filisteus por sede, né, depois de ele ter feito aquela obra toda. E aí Deus faz com que haja água para que ele beba água. Tá? E aí vamos conversar um pouco aqui sobre o que isso diz no nosso cotidiano. Né? Isso é uma pergunta lá do início, pessoal. Como que você lida com as suas vitórias? Às vezes, né, pessoal, a gente tem uma trajetória muito dura, né, uma trajetória muito desgastante, uma trajetória muito penosa durante a nossa vida para nós conquistarmos aquilo que nós julgamos que seja o nosso tesouro, a nossa recompensa, vamos dizer assim, né? Eu digo isso porque às vezes você diz assim, não, eu vou estudar 5, 6 anos, eu vou batalhar, eu vou me esforçar, mas daqui a 5, 6 anos eu vou conseguir o emprego que eu quero, vou ser muito bem remunerado e aí vou ter a vida que eu quero ter. E aí te pergunto, como que você lida quando você chega nessa vitória? Você procura ser alguém que pisa nos outros, né, naqueles menores que não conseguiram o que você conseguiu, ou você procura ser uma pessoa que entrega, né, que procura servir, que procura entregar aquilo que você conseguiu? E aqui eu estou falando entrega, pessoal, não é pegar o dinheiro que você ganha no teu salário e entregar tudo, não. Mas entregar o teu conhecimento, devolver o teu conhecimento. Quando eu fazia a faculdade, tinha um professor, o professor Carlos, que ele falava muito isso. Ele falava, o que você aprende na faculdade, Olavo, o que você aprende, o que você troca comigo, o que eu te passo, o que o outro professor passa, serve para você ter repertório e você passar para o povo, para a população, para as pessoas que você vai atender. Né? Não adianta o médico ele aprender um monte de coisa na faculdade e quando ele for atender o paciente dele, ele atender de forma diferenciada. Se o cara for humilde, mas se o cara for rico, se o cara for poderoso, ele atende de uma forma. Se o cara for pobre, ele atende de outra. Não pode ser, ele tem que entregar o máximo, entregar tudo que ele puder entregar, independente da pessoa que aparecer na frente dele. Certo? Então como que a gente lida com isso? Tem muitas vezes, né, que a gente se deixa levar, né, pela raiva, pelo orgulho, pela vaidade, até mesmo pela vingança, né, porque às vezes a gente passa por situações em que tem pessoas que falam na nossa vida que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que a gente não vai conseguir nada. Às vezes tentam até atrapalhar a gente, né, tentam até colocar o pé na frente para a gente tropeçar e cair. Mas quando a gente está apoiado, quando a gente está com o nosso propósito apoiado e firme na presença do Senhor, na palavra de Deus, com fé, a gente consegue chegar. E quando a gente consegue chegar, o que a gente faz? A gente volta lá para se vingar daquela pessoa, ou a gente simplesmente procura entender o seguinte, não farei eu com os outros o que essa pessoa fez comigo. Entendo que agir com maturidade, inclusive maturidade espiritual, é muito mais você agir dessa forma, você agir o seguinte, ó, eu não vou fazer com o outro. Vira e mexe, né, acontecem coisas comigo que eu falo assim, cara, ainda bem que foi essa pessoa que fez isso comigo, não ela, e eu com ela. É melhor que ela tenha sido vingativa e grosseira comigo do que eu com ela. Porque isso diz mais sobre ela do que mim. E me ensina a não fazer o mesmo. Procuro passar para os meus filhos isso também. Vou contar para vocês uma situação corriqueira que aconteceu comigo uma vez. Eu namorava uma menina e ela teve um problema no banco. Ela teve um problema na Caixa Econômica. Um cheque dela que foi descontado inadvertidamente. Não sei, não lembro exatamente o que foi. Mas ela me chamou, pô, vamos no banco comigo e tal. Eu fui com ela. Chegou lá, ela tinha razão, ela realmente estava com... Foi feito um... Eu não sei se foi um débito ou se realmente houve um problema na conta dela, causado realmente pelo banco. Ou seja, ela tinha razão de estar ali reclamando aquela questão. Porém, ela começou a xingar. Ela começou a xingar a atendente, começou a xingar palavrão, ameaçar, botar o dedo na cara da menina. A menina parecia ser alguém iniciante, né? Ela realmente estava meio titubeante, ela estava meio com dúvidas. E ela começou a gritar, ela começou a fazer uma confusão, cara. E eu tentando, peraí, calma, não é assim, peraí, a menina, beleza. Aí veio a gerente geral, veio resolvido o problema, né? Saímos dali. E ela falou, eu ajo com as minhas situações são assim, eu boto o dedo na cara mesmo, eu ameaço, eu falo, falei, mas vamos lá. Você acha que dessa maneira é a maneira que uma pessoa adulta, uma pessoa que tem uma família, que tem uma carreira, que tem uma vida, que tem uma reputação, que tem
uma visibilidade na sua comunidade. Essa é a maneira de você reagir. Você vai ensinar assim aos seus filhos. Olha, se a pessoa for causar algum prejuízo, reaja dessa forma. Arrebente a cara da pessoa, mate a pessoa. É assim que vai reagir. Quase você fez isso. Ah, se tivesse que fazer, eu fazia mesmo. Ou seja, ela estava disposta até a isso, gente. Aí as vias de fato. Eu falei, não é assim que se resolve. Eu não concordo com você. Você fez o correto, você reivindicou, você buscou. Mas você não precisava ter tratado a menina daquela forma. Você gostaria que tivesse tratado um filho seu, uma filha sua daquela forma? Se aquela menina levantasse e te desse um soco na cara, olha aí, você com mais de 40 anos tomando um soco na cara, dando um soco na cara dos outros. É esse tipo de pessoa que você quer ser? E aí, pessoal, aqui não vai um julgamento da pessoa não, é realmente levantar isso. Eu também já tive um momento de impulsividade, você também já teve. É realmente refletir sobre isso. O que você passa para o seu filho? A gente está sempre falando aqui, né? Eu estou sempre falando. Qual é o exemplo que eu passo para o meu filho? Que tipo de comportamento eu passo? Eu passo um comportamento para o meu filho que ele deve reivindicar, sim, o direito que ele tem, mas de maneira legal, de maneira correta, de maneira honrosa, ou ele deve chegar lá e exigir de qualquer forma? Meter uma arma na cabeça de alguém, dar um soco na cara, quebrar? É isso que nós estamos... É a barbárie que a gente está apoiando, ou a gente está apoiando que as coisas sejam feitas de forma correta, de forma honesta, e principalmente, que eu nem falei tanto, mas estou falando aquilo, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, eu estou aqui falando a palavra de Deus, estou aqui conversando com vocês, refletindo sobre a palavra de Deus, ainda que não como teólogo, especialista, nada, eu sou um iniciante, estou aqui conversando com vocês, mas eu estou falando o que está na palavra, não estou inventando nada aqui, não estou colocando nada aqui na Bíblia, eu estou falando o que está ali. E aí eu vou refletir, aí eu saio daqui, o sujeito me fechou, eu saio do carro, ameaço, boto o dedo na cara, falo que vou quebrar, pego a barra de ferro, instalo o retrovisor dele, é isso? Entende? O que eu estou aprendendo aqui? Jesus, o tempo todo, ele jamais agiu. Aí vão falar, mas ele chegou no templo. Pô, mas ali, ele chegou no templo, foi um ápice do estresse dele com aquilo ali. Ele viu que o templo tinha virado um mercado, um comércio, e aí ele destruiu sim o templo. Mas todo momento que ele está pregando o evangelho, ele está pregando com mansidão, com tranquilidade, com calma. Todas as vezes que ele é contestado, ele responde com calma, com tranquilidade, com assertividade, com veemência, sim, mas sem agressividade. Então acho que a gente pode sim, pessoal, agir dessa forma. Acabou até descambando um pouco para esse lado o assunto, mas eu acho que Sansão, pela origem que ele tem, né, por toda... pela maneira que ele tem de agir, ele não precisava agir dessa forma, ele poderia ser mais tranquilo, mais maduro. Porém, pela força que ele tem, né, pela impulsividade, pela coragem que ele tem, ele acaba indo para um outro lado. Porém, Deus está agindo, Deus está por trás agindo, né, para que isso seja em benefício da comunidade, né, ou seja, Deus ele não concorda com o jeito de Sansão, mas ele está agindo que essas atitudes dele sejam benéficas para a sociedade, para o início da libertação do povo. E mais bacana também a atitude de Sansão, no sentido de quando ele se sente fraco, ele lembra de Deus, e ele lembra que foi Deus, ele verbaliza, né? O Senhor me fez ter essa força para conseguir fazer isso, e agora eu vou perecer, agora eu vou morrer aqui na mão dos filisteus. Não deixe isso, né? E Deus reconhece, Deus honra e dá água a ele para que ele restabeleça a sua força. Acho que essa força, essa impulsividade, essa imaturidade de Sansão falou muito comigo, fala muito com a gente. E a gente precisa realmente prestar atenção e procurar agir de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse. Se você curtiu, se você gostou, chegou até aqui, chegou até o final do vídeo, eu vou pedir que você, por favor, se inscreva no canal, tá? É de graça, paga absolutamente nada e você me ajuda bastante a divulgar a palavra de Deus. Ative o sininho de notificações, assim você vai ser avisado de quando nós fizermos novos vídeos. Deixe o seu comentário, o seu comentário é muito bem-vindo, crítica, sugestão, testemunho, tá? Compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, e deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube ele entende que esse vídeo tem relevância, que esse vídeo é bacana, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar aqui na nossa comunidade, refletir todos os dias o que diz a Bíblia, e principalmente, pessoal,
procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.